Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Manu Oi, eu sou a Noemi. e nós somos do Maiêutica, que é um projeto do Cotil, e hoje a gente vai trazer para vocês um pouquinho sobre a obra A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak, que está na lista de obras obrigatórias da Unicamp desse ano. Eu acho que a gente pode começar introduzindo um pouco o autor, né? Que é uma proposta um pouco diferente do que a Unicamp e outros vestibulares costumam trazer. É um autor indígena do povo Krenak. Ele nasceu em Minas Gerais em 1953 e acho que a maior parte dos livros dele, né, e ensaios e textos e lutas dele se deve muito a essa origem dele, principalmente pela questão como eles sofrem muito com a mineração ilegal na região de Minas, ali onde fica localizadas as reservas indígenas Krenak. Eu acho que é muito importante a gente entender isso, da onde esse autor vem e desse ponto de vista, entrando nesse livro, porque é um ponto de vista muito diferente do que a gente está acostumado, do que a gente foi alimentado no mundo desse ponto de vista capitalista e consumista. Então eu acho que para realmente entender esse livro, a gente precisa tirar isso completamente da nossa cabeça e a gente precisa meio que desconstruir essa ideia. Então, entrar com uma cabeça, uma folha em branco, digamos assim, seria o melhor jeito para a gente realmente conseguir entender esse livro, né? Sim, eu acho que vale ressaltar também um pouco antes, né? A gente, que ele é, né, um importante ativista dos Uhum. direitos indígenas. Ele participou da formação da Constituinte, né, de 1988, que é a É, atual Constituição vigente. ele foi um dos principais motivos da gente conseguir ter tido o capítulo dos índios dentro da Constituição, que, pelo menos em teoria, garante esses direitos para as populações indígenas, os direitos das terras e tudo mais. Ele é um grande educador e Cadeira. ele tem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Que era a cadeira da Raquel de Queiroz. A gente queria também começar, né, continuar no caso, falando um pouquinho que esse livro, se você já leu ele, eu espero que você tenha lido, porque ele é realmente muito importante, ele vai ser para te incomodar. E se você leu esse livro e sua perspectiva não mudou, se você não ficou nem um pouquinho incomodado, eu acho que você leu errado. Então, releia, Vale a pena reler. vale a pena reler para você tentar absorver o que o autor quer passar para você e o que isso pode mudar na sua vida, porque vai mudar de alguma forma. Mesmo que não efetivamente, mas pelo menos ali dentro Ponto vai de ter vista, alguma coisa. a mentalidade. Exatamente. Falando então um pouco da estrutura do livro, a gente vai ter aqui 5 ensaios que eles não foram escritos de uma maneira para se tornar um livro. Eles foram retirados a partir de entrevistas e outros tipos de Telecomunicações, né? questão da. Então, ele traz muito essa questão da oralidade. Basicamente vai trazer uma linguagem, por ter sido muito oral, né? É uma linguagem simples, mas que ao mesmo tempo traz muita coisa e tem uma questão muito reflexiva e metafórica no meio dos textos e dos ensaios, que exigem da gente uma atenção muito crítica e captando os detalhes, porque de primeira pode parecer muito simples e realmente o vocabulário não é difícil, mas a ideia principal, o contexto, tudo isso deve ser muito levado em conta. Principalmente porque ele foi escrito num período de pandemia, em 2020, e publicado nessa época também, o que influencia muito o que foi escrito no livro. Sim, ele traz bastante essa questão da pandemia. E eu acho que é importante a gente lembrar dessa questão da oralidade, justamente por ser uma questão da tradição indígena. A gente vê isso também na tradição ocidental, eu acho que é importante ressaltar isso, que mesmo na questão de Platão, né, e Sócrates, que foram ensinamentos que foram escritos a partir da oralidade. Não existe jeito melhor de trazer ensinamentos e crenças a partir dessa tradição indígena do que a partir de moralidade. Então é interessante ter isso em mente também, quando a gente vê isso. E a questão mesmo das metáforas, que também é uma coisa que é muito trazida a partir das linguagens, das línguas indígenas, e também dessa questão das histórias e tudo, Eu de acho que conexão com a natureza. o fato de ser um livro diferente, né, por ter sido trazido da oralidade, deixa muitas pessoas em dúvida se isso pode ser considerado literatura. Muitos críticos, inclusive, foram contra a ideia de colocar esse livro na lista de obras obrigatórias da Unicamp e gerou uma certa polêmica porque estavam
que eu acho que é muito questionável, porque quando a gente pensa no conceito de literatura, pode ser algo muito amplo. E mesmo se você fala, ai, não tem uma linguagem literária, tem sim. Você traz justamente as metáforas que ele faz, especialmente em relação à natureza, em relação ao como o ser humano vive, mesmo em relação à sociedade capitalista e consumista, e como a gente está realmente comendo o mundo, elas são uma das metáforas mais literárias que você pode encontrar. Assim, a quantidade de coisa que você tem é um livro muito literário. Então, não tem como questionar isso. E eu acho que, aproveitando que ela já falou de comer o mundo, a gente pode começar a falar um pouquinho do primeiro ensaio, que se chama Não se come dinheiro. Esse ensaio, eu acho que a gente tem dois principais conceitos que ele traz, que é a questão da subhumanidade e da humanidade, que ele trata basicamente a humanidade como super ricos, né, basicamente. Essa humanidade que seria essa casta, né, que separa. Essa casta do homem branco que meio que separa essa subhumanidade, que seriam mesmo os povos originários, então caiçaras, quilombolas, os indígenas, e meio que tem, a partir desse caminho do progresso, desse caminho do desenvolvimento, meio que acaba largando a vida no meio do caminho. Então, o meio ambiente e esses que eles chamam de a subhumanidade. Ele traz essa questão de comparar os dois e justamente essa questão de que a humanidade estaria ali para comer o mundo, enquanto a subhumanidade estaria ali para viver o mundo. E a diferença entre esses dois é principalmente na questão de que a Terra está ali, a Terra está ali como um organismo e ela vai estar te oferecendo o que você precisa para viver. E não é porque você tem aquilo disponível que você vai estar explorando além do que você realmente precisa para viver sua vida. Importante trazer essa questão da Terra mesmo, porque ele traz somente a Terra como um organismo vivo. E algumas pessoas poderiam falar que isso seria um tipo de personificação, mas a personificação como figura de linguagem seria justamente trazer essa personificação para um objeto inanimado. E aqui a gente não está falando de um objeto inanimado, porque a gente não está falando de uma coisa que ele acredite não ser animada, a gente está falando de uma coisa que ele acredita realmente ser um organismo vivo. Nós vemos que é um organismo vivo. Sim. Inclusive, ele até compara, né, a questão do aquecimento global como uma febre da Terra, como se ela estivesse doente, porque quando um ser humano tem febre, é um sinal de uma doença. E no caso a Terra, com o aquecimento global e aumento das temperaturas médias globais, é a forma dela demonstrar que ela também está doente de certa forma e que algo de errado não está certo para ela. Duas coisas importantes também que ele traz aqui em relação à questão da economia e dos governos é que os nossos governos eles foram substituídos por corporações. E essas corporações vão ser meio que representadas por humanoides, que seriam os grandes bilionários na cabeça dessas corporações, tipo Elon Musk, Jeff Bezos e etc. Mas que como essas corporações substituíram os governos, digamos assim, quem está no poder, a gente não tem como lutar contra isso, de certa forma, porque seria como lutar contra fantasmas. Não existe revolução contra um governo que não existe, que não tem poder. Outra coisa que ele fala é que, justamente por causa disso, que a gente vê essa disparidade de poder dentro do mundo capitalista, o que ele não considera realmente um mundo real, digamos assim, que a Covid justamente veio como um jeito de meio que trazer uma humildade, de certa forma, para nós e demonstrar que, na verdade, os seres humanos, eles são frágeis da mesma forma. Todos nós temos as mesmas fragilidades. Que todos nós somos frágeis da mesma maneira. E que, na verdade, todo mundo ficou morrendo de medo da Covid. Uma coisa que poderia matar qualquer um, independentemente de quanto dinheiro você tivesse. E que essa concentração de riquezas, ela vai ter um limite. Tudo tem um limite. Acho que, finalizando, ele fala um pouco também da questão das micropolíticas que a gente pode fazer para influenciar isso, mudar isso, porque a gente não sabe o que a gente come, né? Então, a industrialização, ela tá dentro do que a gente come também. A gente acaba não sabendo o que é. A industrialização, ela tá dentro disso. Então, você tem micropolíticas como a agroecologia, a permacultura e as agroflorestas,
essas agropolíticas que vêm contra uma macropolítica do agronegócio, que inclusive ele até faz uma brincadeira, né, com o agropop e tudo, que o agro virou tudo, justamente. E aí a gente se perde no meio do caminho e acaba que a gente não sabe nem direito o que a gente está comendo. E eu acho que essa questão que ele quer falar é de perder a noção da sua vida no meio de tudo isso, né? Você ir atrás de modernidade, desenvolvimento e poder, e daí no final você tem um monte de dinheiro, mas não tem mais mundo, então não tem tempo de comer. E não se come dinheiro, justamente. Então ele traz essa questão de parar de desenvolver para nos envolver, que eu achei uma parte muito interessante. No segundo ensaio, que chama Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, a gente já vai ter... tudo é na mesma vertente, mais ou menos, mas já muda um pouco a forma como ele trata. Ele traz uma questão muito mais pessoal, acho que eu posso dizer assim. Da questão da ancestralidade e tudo. A questão da ancestralidade muito, principalmente pela questão das crenças pessoais dele e da sua ancestralidade no geral. Das crenças populares também do povo dele, né? Nele a gente tem uma ideia de que ele vai trazer os sonhos como uma instituição que vão ser uma extensão da realidade. Não, ao contrário, a realidade vai ser uma extensão dos sonhos. E vai ser um meio para você enxergar além do que está ali parecendo que você está vendo e você não está vendo. Dentro do regime cultural, né? Justamente, né? E afetuosos também, e sendo uma conexão com o mundo sensível. E ele traz também essa coisa muito bonita do inconsciente coletivo, né? Que os sonhos, eles seriam uma consciência coletiva, de uma certa forma, uma ligação cósmica entre nós, pessoas mesmo. Ele até traz uma frase que eu achei muito bonita, de que nós andamos em constelação, que isso conecta um pouco essa questão do sonho. Eu acho que nesse ensaio, ele traz essa relação com a natureza de uma forma muito forte. Inclusive de ouvir a natureza, de ouvir os rios e as emoções do rio. Ele realmente traz isso como figuras vivas. E ele fala também de que os sonhos, como a Manu falou, eles são uma extensão da realidade, mas eles também são um jeito de se preparar para a realidade. Então, eles são, de certa forma, uma preparação para o nosso cotidiano. Como a gente sempre ouve as histórias de sonhos, mesmo na cultura ocidental, de sonhos que preparam alguém para alguma coisa. Os sonhos, mesmo na cultura ocidental, como uma questão de aviso. E isso, então, seria essa preparação para o cotidiano também. Em muitos momentos, em vários desses ensaios, eu acho que cada vez mais vai meio que construindo isso, até a vida não é útil, ele questiona sobre o que é a humanidade. Ele já fala isso no primeiro, e nessa questão da humanidade como um todo, englobando também a natureza. E diferente dessa humanidade separada, que exclui as subhumanidades e tudo. E nessa questão, ele fala que os humanos, nesse texto específico, ele traz a questão de que a gente não é a humanidade que a gente pensa ser. Então, a gente tem esse organismo maravilhoso que é a Terra, que é onde a gente habita, mas que a gente acaba usando dele, achando que a gente pode fazer isso porque a gente, como humano, tem algum tipo de qualidade especial. Mas que, na verdade, a gente acaba só destruindo o planeta. E a gente pode ver isso, por exemplo, justamente nessa questão nesse pensamento de você ir atrás de desenvolvimento, mas esse desenvolvimento só levou à destruição. Você teve a construção da bomba atômica, que é um instrumento de destruição em massa. A gente teve até que criar armistícios contra esses instrumentos, porque a gente ia literalmente destruir o planeta, e não lentamente, do jeito que a gente está fazendo. E daí ele traz de novo a questão de que do capitalismo, ele fala do capitalismo em si, como instituição, e como ele foi infiltrado no planeta, de certa forma. Ele usa até a palavra metástase, que eu achei uma coisa muito forte, trazendo essa questão realmente que ele traz ao longo dos ensaios, quase comparando a gente com a Covid, como se nós fôssemos meio que esse vírus que está destruindo e comendo o mundo. Por último, ele traz
dentro da cultura dele, a questão de suspender o céu, que é uma crença de que o céu precisava ser suspendido. Ele fala dessa questão de volta aos ancestrais e conexão com a natureza. Eu vou ler esse trecho. Abre aspas. Suspender o céu e ampliar os horizontes de todos, não só dos humanos. Trata-se de uma memória, uma herança cultural do tempo em que nossos ancestrais estavam tão harmonizados com o ritmo da natureza que só precisavam trabalhar algumas horas do dia para proverem tudo o que era preciso para viver. Em todo o resto do tempo, você podia cantar, dançar, sonhar. O cotidiano era uma extensão dos sonhos. E as relações, os contratos tecidos no mundo dos sonhos, continuavam tendo sentido depois de acordar. Eu acho que isso ilustra muito bem a questão dos sonhos que eu trazia durante os ensaios todos. E dialoga muito bem com o último ensaio, que é o ensaio que dá nome ao livro, que é o A Vida Não É Útil. A gente vai falar depois, mas é um diálogo perfeito. O terceiro ensaio é A Máquina de Fazer Coisas, que é um ensaio que vai trazer mais uma questão do consumismo, de uma forma bem chula de falar, né? Porque ele vai aprofundar muito nisso. E ele vai trazer muita questão de que a gente traz consumismo como o consumo da vida no geral, e a gente enxerga isso de uma forma como um tempo indeterminado e como algo infinito. O que não é. Ele traz, eu acho que não é nesse, próximo, mas a questão de que os nossos desejos são infinitos, mas que os nossos recursos, digamos assim, não é a melhor palavra para usar, obviamente, são finitos, mas que a Terra, ela é finita. Ele mostra muito a questão da manipulação capitalista e classicista de culpar a pobreza, principalmente, pela destruição do meio ambiente e não culpar quem precisa ser culpado, são poucas pessoas, o que ele chama de humanidade ali, que estão no poder e que estão predando a Terra, de certa forma, e explorando dela além dos limites e além do necessário que a gente precisa para sobreviver. E é uma coisa que ele traz em outro também, mas que fala com esse também. E aqui ele traz a questão das florestas como entidades, né? Que a gente vê que cada vez mais a gente tem espécies entrando em extinção e a gente continua aqui crescendo cada vez mais. E, então, falar que a gente não é o predador realmente é irônico. E a gente até tem programas, e ele fala um pouco da ineficácia desses programas. Que a gente não está conseguindo realmente frear isso. Eu acho que esse é um dos textos mais desesperançosos, digamos assim. Mas eu acho que é importante trazer isso, que ele não está aqui para trazer essa desesperança. De novo, falando da questão da humanidade, ele tenta falar sobre o que separa a gente, como humanos, das outras vidas terrestres. E ele traz a questão da linguagem. Só que ele fala que se o que distingue a gente é uma coisa que separa a gente dos outros, das outras vidas, isso faz parecer mais como se fosse uma coisa de ficção científica, uma coisa extraterrestre, do que realmente uma coisa viva daqui. E então vem essa questão de ver a Terra como mecanismo. Só que a gente também tem os seres humanos, a gente tem essa humanidade que é colocada como humanidade, que vê a Terra como um organismo. Então a gente percebe que, na verdade, talvez nem todos os humanos não sejam daqui. Agora, o quarto e penúltimo ensaio é O Amanhã Não Está à Venda. Eu acho que a gente pode fazer um link dele com o quinto e último, que é A Vida Não É Útil, que é o que dá nome. Mas vamos começar pelo quarto para ficar mais cronológico. Ele basicamente vai trazer um pouco da ideia de que, como o próprio nome já diz, a gente não dá para comprar o amanhã, a gente tem que construir o amanhã. Se a gente esgotar tudo que a gente tem de recursos, entre várias aspas, que a gente tem hoje em dia, o amanhã não vai existir. Então, o que adianta toda essa exploração e progresso e busca por poder, lucro incessante que a gente tem hoje em dia, se não vai ter o amanhã para, entre aspas, usufruir disso? E ele traz uma questão também que é uma tese dele, muitos dos livros dele, da ordem e progresso, né? Que a gente vê o nosso lema brasileiro, mas que não existe ordem e progresso simultâneos. Para ele,
o progresso, ele é contra o progresso. A gente vê isso aqui, que nem eu já falei da questão do desenvolvimento, do envolvimento. O desenvolvimento e o progresso, eles vêm a partir de uma destruição. E a ordem, ela vem a partir da ordem natural das coisas, que é o que a gente está tentando desenvolver aqui, que a gente está tentando realmente trazer. Então, a partir disso, ele traz essa questão do rio doce, que é o rio que fica lá. E como o rio está todo poluído, está com muitos problemas, que é a questão do minério e tudo. E que um dia, quando os engenheiros foram lá, ele foi falar com eles, e eles estavam tentando limpar o rio, mas ele falou que o jeito que ele achava para limpar o rio era só acabar com tudo que estava acontecendo em volta, toda a ação humana em volta desse rio, precisava acabar. Só que o engenheiro falou que não dava para fazer isso, que isso era impossível. Só que logo depois a gente teve uma cessação de movimento com a pandemia. Então a gente vê que isso não é impossível. Talvez o que ele traz, né, é que talvez o progresso, esse desenvolvimento, ele na verdade está levando mais a gente para trás do que realmente para frente. Porque a gente está perdendo o que é importante. Nesse caso é o nosso mundo. Eu acho que ele também, nesse ensaio, ele traz muita questão da gente enxergar a Terra como algo infinito, né? É aqui que ele fala que os desejos, então, eles são infinitos, mas que o que a gente tem para suprir esses desejos é finito. E aí a gente acaba esquecendo de que, sim, a gente está na Terra e a gente precisa dela para viver, mas ela não precisa da gente. Ela provavelmente estaria bem melhor sem nós. Na verdade, a gente não faz falta na biodiversidade. E que a natureza segue. Que morre é a gente. E é por isso que a gente deve arrumar meios de conviver em harmonia com ela, porque ela está sendo literalmente uma mãe terra, não na questão mãe maternidade, mas sim na questão de que... Mas também na questão de maternidade. Também, mas na questão dela, tipo, ela não pede nada em troca pra gente. A gente continua sendo arrogante de explorar ela de uma forma exacerbada e predatória. Aqui, nesse, de novo, ele vai trazer o conceito da humanidade novamente e o conceito de subhumanidade de novo. Ele vai falar de novo dessa humanidade que exclui e como ele não se sente parte dessa humanidade, que ele mesmo se sente excluído, justamente por não ver a Terra como algo que deve algo, né? Voltando à questão de sonhos para adiar o fim do mundo, aqui ele fala de novo sobre esse mundo artificial que a gente criou a partir do dinheiro, e como esse não é um mundo que vale a pena adiar o fim dele, que na verdade a gente devia comemorar o fim dele, que a gente devia acelerar o fim desse mundo. Porque não vale a pena viver num mundo desse jeito. E que esse vírus que veio, então, a Covid, realmente foi quase um jeito da Terra se revoltar. Não se revoltar, mas... Se manifestar. Se divorciar é a palavra que ele usa. Que a gente quis se divorciar da natureza e agora ela está querendo tirar o nosso oxigênio, de maneira literal, né? Porque o oxigênio é uma coisa que a Terra nos dá de graça e agora ela está tentando tirar da gente com as crises respiratórias e que daí é necessário um aparelho de oxigênio para a gente respirar, que é a coisa mais simples possível. Eu tinha falado, então, antes, de que talvez esse livro traga uma mensagem possa ser vista, por um lado, como uma coisa desesperançosa. Aqui ele traz essa questão. Ele fala que ele não é um pregador do apocalipse, que ele só está trazendo essa mensagem. Então ele é um mensageiro de um mundo que poderia ser, se não fosse esse que está sendo destruído nós mesmos. O tão esperado e quinto último capítulo que dá nome ao livro. A vida não é útil. A vida não é útil. E aqui a gente vai entender então o porquê que todos esses ensaios foram trazidos num mesmo livro e por que esse livro leva o nome desse último ensaio e também o porquê que a vida não é útil, porque ele acredita que a vida não é útil. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer, né, é falar um pouquinho do que seria útil nesse caso, porque é diferente do conceito que a gente está habituado a usar no dia a dia. Ele traz muito a questão do útil na questão utilitarista das coisas e da vida, na finalidade de ter sempre um fim, e não no sentido de utilidade
usual do dia a dia. Ele já traz logo no começo essa questão de que a gente está pisando fundo, né? Que a gente é orientado quando a gente está na natureza, numa floresta, a pisar fino para não deixar marcas na natureza, para não trazer distúrbios àquele lugar natural. E que o que a gente está fazendo é justamente isso, é justamente pisar forte e deixar as nossas marcas cada vez mais profundamente. Porque a gente não está fazendo isso de maneira individual. Isso que ele traz muito forte nesse último capítulo, que não é sobre a questão da individualidade. A gente está fazendo isso como humanidade. Então, essas marcas são deixadas na Terra. Isso me lembra um pouco dessa questão também das pegadas de carbono que a gente fala hoje em dia. Sobre como... E eu acho que é uma coisa que, apesar de nunca usar esse termo, a gente consegue ver a partir de tudo isso, de utilizar combustíveis fósseis, não saber de onde vêm as coisas que a gente come, não saber de onde vêm as coisas que a gente compra. A gente não sabe de nada disso, a gente só chega numa loja e compra, e aquilo eventualmente vira lixo. E a partir disso, a gente vai cada vez mais depredando o nosso planeta. E ele fala dessa forma como ele usa o termo comer o planeta mesmo, né? Como se a gente realmente fosse um verme que estivesse meio que comendo esse planeta e destruindo ele. E ele já traz isso associado a uma questão de que a gente faz isso, né? Essa questão de predar o planeta desde bebê, que a gente não teve uma escolha, digamos assim, né? Que ele fala que um bebê consome fraldas, lenços, muitas coisas industrializadas. Nós já nascemos meio que tendo essa pegada muito forte. Pegada no sentido de pegada mesmo, né? O que a gente deixa no solo. E que, na verdade, isso não é novidade pra gente, né? A gente já sabe disso faz muito tempo. De novo, falando da humanidade aqui, ele já traz o outro conceito que a gente já tinha falado anteriormente, de que a natureza, a gente também faz parte da natureza. E essa natureza, ela inclui a gente, ela inclui nosso entorno e ela inclui nosso corpo. Então, todos nós somos natureza. E a gente não vê isso dessa forma. A gente vê realmente o mundo como uma coisa que a gente pode usar ao nosso bem favor. Ele também traz a questão da sustentabilidade como uma vaidade pessoal. Ele usa essas palavras, se eu não me engano, inclusive. E ele traz ela como uma questão ilusória e de que é um mito, né? E que você trazer uma política sustentável não vai evitar a predação. Pode adiar, em certos momentos, o inevitável, mas não vai acabar com o que vai acontecer se continuar seguindo essa linha que estamos seguindo no mundo de exploração e predação. E ainda mais de questão de uma forma individual e não uma forma coletiva. Sim, de pensar no benefício próprio diante daquela situação. Sim, e também da gente fazer isso individualmente, não como coletividade. Tipo, ver a sustentabilidade como uma coisa individual, sabe? Ah, entendi. Uma questão individualista. Então, justamente, o mundo ele é visto como uma mercadoria e dentro desse mundo a gente acaba tendo essa pressão para se sentir útil, que é justamente essa utilidade que a Manu falou antes. Então, a gente vai ter essa pressão para, desde pequeno, já predefinido, para se tornar engenheiro, se tornar médico ou advogado, ou algo que seja útil. Porque a gente acaba sendo reduzido a biografias e não realmente ao que a gente vive aqui dentro. E daí que a gente cai realmente no que é o principal aqui, que é o porquê que a vida não é útil. Esse pensamento de utilidade, ele traz, na verdade, ele é ensinado nas escolas, né? Ele critica, inclusive, o sistema de educação que ensina isso, porque traz uma falta de liberdade de pensamento. Então, esse sistema que a gente tem mesmo, né, de vestibular mesmo, o que é muito interessante para a Unicamp trazer esse livro para um livro de vestibular que praticamente critica esse sistema. Bem irônico. Bem irônico. E eu acho que esse é um dos motivos que a Unicamp escolheu esse livro para pôr na lista de obras obrigatórias. É justamente trazer essa crítica, trazer uma visão de fora e mais ampla de uma questão do que estamos vivenciando ali no momento e como isso pode ser sarcástico, a gente está vivendo esse momento e ao mesmo tempo a gente tem a visão de que
a gente não precisaria estar vivendo esse momento, mas a sociedade está funcionando assim e a gente está inserido nela e a gente vai estar agindo assim. A gente vive a vida por isso, né? Essa é a nossa utilidade. Então, trazendo que a vida não é útil, justamente essa ideia, ele fala que a vida, na verdade, ela é uma fruição. Ele usa justamente essa palavra, que a vida é uma dança. É uma dança cósmica ainda. Então, na verdade, que a vida é uma coisa maravilhosa. E que a gente está reduzindo ela a uma biografia, uma, entre aspas, coreografia ridícula e utilitária. A gente vira, então, uma história. E que, na verdade, a gente não tá aqui pra isso. A gente não tá aqui pra virar uma história. A gente tá aqui pra ser vivo. E viver isso. A partir disso, que é a fruição. E que, na verdade, se a gente continuar comendo o planeta, a gente não vai nem conseguir sobreviver. Quanto mais viver. É trazido, então, nesse momento, de que é isso que os povos indígenas tentam fazer, né? Que eles estão vivendo a vida nessa fruição. E que eles são vistos como preguiçosos por causa disso, ou qualquer coisa assim, por não ceder a esse utilitarismo. E nesse momento ele traz até uma relação com animais, com peixe. Eu vou ler esse trecho também. Abre aspas. Nós estamos, em nossa relação com a vida, como um peixinho no imenso oceano, em maravilhosa fruição. Nunca vai ocorrer a um peixinho que o oceano tem que ser útil. O oceano é a vida. Fecha aspas. Eu acredito que seja bem a cara da Unicamp trazer justamente uma comparação ou um laço entre a filosofia e a questão dessa obra literária. Principalmente pela questão, que nem o nome já diz, né, do utilitarismo, que é uma teoria, uma corrente filosófica do John Stuart Mill. Então, acho que vale muito a pena a gente dar uma pesquisada sobre a corrente filosófica e para ficar preparado para qualquer possível intersecção que eles possam cobrar. Eu acho que outra intersecção que pode ser feita também pode ser com a questão mesmo da sociedade do cansaço. Porque a gente tem mesmo, nesse momento, por exemplo, que ele fala, além, obviamente, da questão ambiental, de que a gente fica nesse negócio de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ele até fala que a gente escravizou tantos outros que agora a gente está nesse momento de escravizar a nós mesmos. Eu acho que a gente tem um contraste, de certa forma, com o existencialismo que a gente vê muito em Morangos Mofados também, que é para que serve a vida, enquanto nesse livro a gente tem a vida tem que servir para alguma coisa. Eu acho que a gente vai ter esse contraste, também pode ser pedido e cobrado. Até trazido na parte mesmo dos morangos, né, que se vocês não viram o podcast ainda, já está disponível. Vão ouvir. Na parte dos morangos, que também traz essa questão de você viver a vida por viver, né? Não necessariamente por algum motivo específico. Não em busca de uma utilidade. Outra conexão que pode ser feita com outras obras seriam também as canções do Cartola, que também é um outro podcast que vocês vão poder estar ouvindo. Mas o Cartola, ele traz, principalmente a gente tem a questão da oralidade, porque obviamente são canções, mas a gente também tem a questão de trazer essa vivência da vida, né? De você viver a vida pela vida. Eu espero que a gente consiga ter esclarecido algumas coisas, porque apesar de ser uma leitura muito curta e muito simples, de certa forma, ela é muito complexa, muito, muito complexa. E, obviamente, a gente trouxe a partir de observações nossas, e nós não somos indígenas também. Acho que isso é importante trazer aqui a partir de um ponto de vista. E é isso. Se o livro não mudou na sua vida, novamente, leia novamente. E se não mudou a sua vida, leia novamente. E releia. E releia. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que a gente possa ter trazido algum aprendizado e alguma reflexão que possa mudar a forma como você tem enxergado o mundo e a forma como você vai realizar essa prova no futuro. Sigam Maêutica e ouçam os outros podcasts. Um beijo! Beijo! Ah, a gente foi fofa agora, tá?